Boa noite, professor. Vamos lá. Finalmente eu tô conseguindo terminar essas tarefas, graças a Deus. Então vamos lá. Eu tô aqui com a tarefa número 10 do posto de saúde, né? Então, aqui tem toda a descrição dela. Eu tenho que fazer um posto e nesse posto eu vou receber pessoas que serão atendidas. Cada uma dessas pessoas tem um nível de prioridade diferente, né? Aquelas pessoas que têm um nível de prioridade 3 devem ser atendidas antes de todos e assim por diante, né? 3, 2 e 1 tem precedência em relação à pessoa normal que tem a prioridade 0. Eu preciso gerar, né, pessoas de 10 em 10 que tenham essa proporção, né, necessidade especial, uma gestante, uma lactante, 3 acima de 60 anos e 5 com uma prioridade normal. E tem outra coisa também. A cada 10 pessoas que chegam, eu vou atender mais uma. Então, por exemplo, chegou 10 pessoas, eu atendo uma. No segundo grupo, que chegar mais 10 pessoas, eu vou atender duas. No terceiro, 3. No quarto, 4. Então, aqui jaz o meu código. Eu fiz aqui para deixar bem simples, para não enrolar muito, tá? Então, eu tenho um posto de saúde aqui. Se o usuário clicar eu vou gerar 100 pessoas na hora já. Sim. Por que 100 pessoas? Porque aqui está escrito que durante o dia esse posto de saúde atende cerca de 100 pessoas, tá bom? Então vamos lá. Se eu clicar eu gero 100 pessoas. Se eu clicar 2, eu mostro aqui a fila de todas as pessoas que foram atendidas nesse dia. E no 3, a fila de todas as pessoas que não foram atendidas nesse dia. E no 4, eu encerro, tá? Uma das coisas que o exercício fala também é que, olha, eu preciso colocar numa fila todas as pessoas que foram atendidas e eu preciso colocar em outra fila todas as pessoas que não foram atendidas. Então, de um lado as que foram, de outro lado as que não foram. Então vamos lá. Eu clico em 1 para gerar 100 pessoas. Como é que é esse código aqui? Clicou em 1, vai rodar um for, que vai ativar uma função que eu criei dentro desse objeto fila não atendida, chamada gerar 10. Então eu vou repetir durante 10 vezes essa minha função que gera 10 pessoas. E a cada repetição, eu gero mais 10 nessa fila, eu ordeno essa fila e eu retiro dessa fila, né, aquelas pessoas que foram atendidas a cada vez. Bem, eu vou aqui nessa classe, né, que acabou gerando esse objeto fila daqueles que não foram atendidos ainda. Então vamos lá. É uma classe chamada posto, essa aqui. E como é que ela funciona, tá? Vamos lá naquela função minha gerar 10, tá? O que acontece aqui? Eu vou ter um for para mim gerar 5 pessoas normais, tá bom? Então eu vou colocar aqui, eu vou instanciar as pessoas que vêm do meu objeto, da minha classe pessoa, que agora eu vou ter que mostrar também. Então uma hora a gente volta para trás. Pessoa é isso daqui, tá? A pessoa ela tem um ID, ela tem um sexo, ela tem uma idade, ela pode ser gestante ou lactante, ela pode ter necessidade especial ou não, e ela tem uma prioridade, tá bom? Aqui eu tenho o meu construtor, né? E aqui a sacada que eu fiz foi o seguinte, né? Eu coloquei gestante, lactante, necessidade especial e sexo como boolean por um motivo muito específico. Fica mais fácil de gerar aleatoriamente, né? E aqui, olha só, se gestante ou lactante for igual a 1, a prioridade logo é 3, porque está escrito lá no exercício, na tabelinha. E se a necessidade especial for igual a 1, quando eu instancio a pessoa, é, 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 a prioridade é 2. E se a idade for maior que 60 anos, a prioridade é igual a 1, porque está estabelecido lá naquela tabelinha lá. Continuando aqui, aí o resto aqui é só get set, que não importa tanto. Aí eu fiz um override aqui no toString para mim imprimir bonitinho, né, a cada uma das características lá de uma pessoa.
Tudo bem, agora vamos voltar onde é que a gente tinha parado. Então, eu estou criando um objeto pessoa com todas aquelas características lá. Daí é óbvio, né? Eu uso aqui um objeto do tipo random que gera valores aleatórios. Então, eu estou gerando aqui, essa primeira aba aqui é a do ID. Então, eu estou gerando valores aleatórios do ID aqui, de 0 até 99. Eu estou gerando aqui o next boolean, de ou 0 ou 1, para definir qual que é o sexo dessa pessoa. Eu estabeleci que 1 é igual a mulher, tá? E falso é igual a homem, tá bom? Aí logo em seguida tem se é gestante ou não, perdão, depois do sexo tem a idade, né? Então eu estou gerando aqui, ó, pessoas que têm idade entre 0 e 59 anos. Aí logo em seguida tem o boolean gestante, o boolean lactante e o boolean necessidade especial. Como eu estou querendo criar 5 pessoas normais para fazer aquela proporcionalidade, tá tudo false. Então eu crio essas pessoas e eu logo as adiciono dentro dessa minha lista, né? Aí eu utilizo essa função aqui, adicionar posição, que a gente vai ter que ir lá ver como é que ela funciona. Adicionar posição. Então aqui, ó, essa função, esse parâmetro, né, que ele não retorna nada, não, esse procedimento que não retorna nada, ele recebe uma posição e recebe um elemento. Se essa posição for igual a 0, ele vai ativar uma função chamada adicionar no começo. Bora lá nessa função. Então, o adicionar no começo recebe um elemento pessoa. Aí ele cria uma célula. O que que é uma célula? Bora lá ver o que que é a célula. A célula tem uma célula aqui, tem a propriedade, né? Próxima, que é a próxima célula depois dela, e o local em que eu guardo a minha pessoa. Então eu tenho uma célula em que eu tenho meio que um ponteiro que aponta para a próxima célula e um recinto e um local onde eu guardo os dados da minha pessoa, o meu objeto pessoa. Então eu posso instanciar essa célula de duas formas, né? Eu posso criar ela de duas formas, o objeto célula, colocando a célula, o nome da célula próxima a essa e o elemento que vai ser armazenado dentro dela, ou então eu simplesmente coloco o elemento que ele já instancia aqui para mim, essa minha célula, tá bom? Aí tem um get próximo aqui, get elemento, que não vem ao caso agora. Voltando lá. Então eu crio essa célula, né? Eu coloco aqui this.primeira, né? O que é o this.primeira? O this.primeira é a minha célula aqui no posto que aponta para a primeira posição, tá? Então eu estou falando que essa nova célula vai ter como próxima o this.primeira, tá bom? E ela vai receber um elemento, tá? Como eu estou adicionando no começo, faz todo sentido isso aqui. Então eu estou falando que, olha, sabe a primeira? Então, vai ter uma célula que vai ter essa primeira como próxima. De modo que essa primeira já não é mais a primeira, percebe? Porque se ela é a próxima a algo, ela não é a primeira, tá? A this.primeira vai ser igual a nova. Então, a minha primeira agora, ela é igual à nova célula que eu criei aqui em cima. Então, veja bem o que eu fiz. Olha, a minha nova aponta para a primeira. Tá bom? Aí, a minha primeira é igual à nova. De modo que agora, aquela nova que apontava para a primeira, agora é o seguinte. É o primeiro que aponta para aquela segunda que anteriormente era a primeira. Legal, né? Eu achei legal isso aqui, é muito sacana isso. Aqui, ó. Seguinte, se o total de elementos for igual a 0, eu tenho uma variável de total de elementos para contabilizar quantos elementos tem na minha fila, tá? Se for igual a 0, então, o última, porque no meu posto eu tenho uma célula que aponta para a primeira e para a última. Se os elementos ali forem iguais a 0, então, última é igual a primeira. Então, se tem uma única célula na fila, ela é tanto a minha primeira quanto a minha última, porque só tem uma, né? Aí eu dou um this mais. Agora é o seguinte, se a minha posição for igual ao total de elementos, então se eu envio para essa função aqui, para esse procedimento, uma posição que é igual ao total de elementos, eu estou dizendo o seguinte, cara, eu quero que você adiciona essa célula na última posição.
no último, né? Então eu vou iniciar esse método aqui, this.adicionar, que a gente vai ver aqui, ó. O this.adicionar ele faz o seguinte, ó, recebe um elemento, se o total de elementos, quando essa função for acionada, for igual a zero, então ele vai acionar o adicionar começo. Não é o caso agora, tá? Else, se não for igual a zero, então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma célula, tá? Onde ele vai adicionar os dados que serão armazenados dentro dessa célula, não vai armazenar o próximo, só os dados, tá? E o que ele vai fazer? Ó, aquela minha variável, aquela minha propriedade que apontava para a última, eu vou setar o próxima dela em direção a essa nova. De modo que ela já não é mais última, né? Então, tinha essa última aqui, e agora e a última, por definição, ela aponta para o nulo. No momento que eu digo que ela vai apontar para nova, acabou, não é mais última. Ou seja, última, na realidade, é igual a nova. Então, né? Tinha essa última aqui, ela apontou para nova. Aí eu estou dizendo o seguinte, cara, última é igual a nova. Então agora, né? Entendeu? Enfim, é legal, né? Aí diz ponto total elemento aumenta. É muito doido isso aqui. Agora é o seguinte, ó, falei, se a posição for igual a zero, adiciona no começo. Se a posição for igual ao total de elementos, adiciona no final. Agora, se não é nenhum desses dois casos, então eu vou adicionar ali dentro da minha fila, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou pegar a fila, a minha célula, anterior à posição que eu desejo adicionar ela. Eu vou pegar uma célula anterior à posição a qual eu desejo adicionar uma célula. Então vamos lá, eu quero adicionar no local 5. Então eu pego a célula 4. Anterior o nome dela. E aí eu crio a minha nova célula que eu quero adicionar. E olha o cacete, olha o legal isso aqui é do cacete. Eu falo o seguinte. O próxima dessa nova célula é igual ao anterior, tá? Vamos lá, só reformulando. Eu tive que pausar para mim ver, voltar no meu raciocínio aqui. Peço perdão, porque é muito confuso. O que eu estou dizendo aqui? Olha, eu peguei aquela célula que é anterior à posição a qual eu desejo colocar a minha nova célula, não é? Tá bom. Essa nova célula, ela vai apontar para a célula próxima de anterior. Então, na minha fila normal, na posição, eu quero colocar uma coisa na posição 5, né? Então, eu pego a 4 e eu crio uma nova célula que vai apontar para a posição 5. Anterior.get próximo. E aí, essa minha anterior, agora, aponta para a nova. E essa nova que eu criei, aponta para o antigo get próxima da anterior. Aponta para o 5. No caso é 6, porque agora ela já foi adicionada e diz ponto total elementos mais. Insano! Rock and roll, vamos lá! Negócio bom demais. Até o próximo vídeo, tá ficando grande demais.